Senhoras deputadas, senhores deputados, retomamos a sessão na ordem do dia. Discussão e votação em turno único. PL 101/2021, autor, deputado Márcios Machado. Acrescenta artigo 256b à Lei 14.675, de 2009, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente para estabelecer a vedação da destinação final dos resíduos sólidos ou rejeitos em rodovias, ruas, praças, parques e demais logradouros públicos do território catarinense. Emenda substitutiva e subemendas modificativas, pareceres favoráveis das comissões em discussão. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Márcios Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, os nobres colegas. Projeto que estou trabalhando há muito tempo, projeto que nós precisamos elevar os níveis de conscientização. O ser humano ele atua por dois fatores, ou evitando a dor ou buscando o prazer. Então, no que tange a conscientização, é buscando que as pessoas se orientem sobre isso. Mas, de repente, você vai na rua, tem lixo jogado no chão, nas rodovias, nas praças públicas. Você vai para outro país, se você joga uma butuca de cigarro, joga um papelzinho de bala, tu é multado, e nos Estados Unidos tu é preso. Tem países que não aceitam, é inadmissível você jogar lixo no chão. Mas aqui em Santa Catarina, infelizmente, nós vemos coisas horrendas como essa, e quando você coloca um papel no chão, tu joga uma latinha de bebida, uma latinha de refrigerante, vai para onde? Com a chuva, vai, entope um bueiro, aí aquela lambança toda, um monte de problema. Então, a partir desse momento, eu fiz esse projeto, presidente, no qual vai multar as pessoas que jogam lixo no chão, seja em via pública, em praça, em rodovias, porque nós precisamos trazer uma nova consciência das pessoas, e só, infelizmente, nesse momento, através da dor, que é a multa. Então, eu peço a vênia dos nobres deputados que a gente possa aprovar esse projeto. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada a matéria em turno único. Discussão e votação em turno único. PL 407/2023. Autor, deputado Padre Pedro Baldiceira. Dispõe sobre o dever de as concessionárias de abastecimento de água e esgotamento sanitário que operam em Santa Catarina incluírem nas faturas de serviço informações sobre a presença de agrotóxicos e os resultados de análise da qualidade da água potável fornecida para consumo humano e dos eventuais riscos à saúde associados. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação em turno único. PL 537/2024. Autor, deputado Júlio Garcia, altera o anexo único da Lei 18.278 para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Federação de Bocha Rafa Volo de Santa Catarina, com emenda substitutiva global, pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria. Pedidos de informação. De número 86, deputado Marcos da Rosa. Solicita ao secretário de Saúde informações acerca da disponibilização de alimentos aos pacientes, acompanhantes e servidores do Hospital Celso Ramos. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 087. Deputado Nilson Berlando é o autor. Solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da aplicação da Lei 13.622 em relação à participação de atletas de outros estados nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina e na Olimpíada Estudantil Catarinense. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação 088. Deputado Marquito é o autor. Solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do repasse e termo de fomento para o evento Carnafolia de Joaçaba 2025. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação de número 89. Autora, deputada Paulinha. Solicita ao secretário de Estado da Justiça e Reintegração Social informações acerca do projeto de reconstrução da unidade prisional da cidade de Imbituba. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação. Moções. De número 70, deputado Altair Silva é o autor.
manifestando ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e ao diretor institucional da TIM apelo para que empreendam esforços para instalação de antenas transmissoras de telefonia móvel nos municípios de Itaiópolis e Braço do Trombudo, respectivamente. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 71, deputado Márcio Machado, manifestando ao embaixador do Reino do Marrocos no Brasil contrariedade às ações de maus tratos contra cães cometidas pelo governo do Reino do Marrocos em decorrência da organização da Copa do Mundo 2030. Discussão, votação aprovada. Moção de número 72, deputado Zé Milton Schaeffer, manifesta ao ministro da Pesca e Aquicultura e à ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática do Brasil apelo para alteração da Portaria Interministerial 26/2025, que trata da cota da pesca da tainha em Santa Catarina. Discussão, votação, aprovada a moção. Moções de número 73 e 75. Autores, deputados Gessé Lopes e Sérgio Guimarães, respectivamente, manifestando a diversos policiais militares de Santa Catarina aplausos por ato de bravura. Discussão, votação, aprovadas as moções. Moção de número 74, iniciativa do deputado Marquito, manifesta ao presidente da Câmara dos Deputados apelo para que haja um empreendimento de esforços na aprovação do PL 6.969/2013, que institui a Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro e da outras providências. Discussão, votação, aprovada a moção. Voto contrário, deputado Gessé, na moção de número 74. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno, as seguintes indicações, de números 276 a 317. Comunica ainda que foram diferidos, conforme determina o regimento interno, os requerimentos de número 824 a 883. Encerrada a ordem do dia. Explicações pessoais. Inscrito para falar o deputado Vicente Caropreso. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, estava comigo Luiz Alberto Pasqualin, de Porto União, 9 mandatos. Sargento Lima, tu acha que é pouco? Não. Pouco? 9 mandatos. Olha, a gente tem que dar os parabéns a uma liderança dessa, constituída, sempre no voto, na garra, coisa, dá vontade de falar com um cara desse. E mais alguns outros espalhados no Estado aí que tem também muitos mandatos, né? A gente tem que respeitar, cada um tem a sua verdade, né? E assim, o que eu mais me convenço cada vez mais é que a política, deputado Altair, é de conversar. Por isso nós somos os parlamentares. Se tem um evento que tem uma pleiade de homens diferente da nossa agremiação, nós temos que aproveitar aquele momento para fazer distensão, conversar com um, conversar com o outro. E é assim que a gente vai edificando a nossa vida política e é assim que a gente vai conquistando respeito. Respeito porque a gente pode ser amigo, mas a gente pode ter ideias diferentes. É isso que faz com que as pessoas, em determinado momento, possam convergir para um determinado pensamento e seguir suas vidas, sem ter inimigos. Que é isso que eu gostaria que, assim que findasse minha vida política, não sei quando, provavelmente depois do mandato futuro, que a gente conquistar como deputado estadual, possa
fazer com que a gente não tenha inimigos. Esse é o grande legado dos políticos, fazer com que a gente não tenha inimigo. A gente pode até divergir. Mas, senhoras e senhores, eu estou aqui para falar uma coisa extremamente que principalmente quem tem sobrenome italiano aí, olha, deve estar se roendo. É um prego no caixão. É a questão do decreto-lei, que foi o decreto do Ministério das Relações Exteriores, o senhor Antônio Tajani, lá do governo italiano, baixou, restringindo a concessão de cidadania apenas para os netos e para os filhos italianos. Para imaginar o ambiente aqui em Santa Catarina. Quem mais requer cidadania italiana? Quantos nós somos? 110 mil. Desses 110 mil, 99% estão entre trentinos e vênetos. Ora, essas as duas ascensões, vamos dizer, duas origens, fazem com que as pessoas que conquistaram boa parte de Santa Catarina sejam a raiz da conquista da cidadania dessas pessoas, ou seja, isso é a terceira, quarta, quinta geração que veio e que pede a cidadania de algumas maneiras que se pode, né? Ou seja, ius sanguinis, que é o direito dado pela Constituição italiana, pelo povo italiano em geral, ao próprio povo, aos seus descendentes, tenha sido rasgado. Então, eu venho aqui protestar contra isso, não aceitar isso pacificamente. E a gente apela ao senhor ministro Antônio Tajani, que é o vice-primeiro-ministro, que atua junto com a atual primeira-ministra da Itália, tenha feito uma coisa que, assim, para nós que estamos completando 150 anos e celebrando os 150 anos da presença maciça dos italianos aqui em Santa Catarina, nós vemos isso como um legado negativo, com todo respeito. Nós temos feito contatos, inclusive com gente na Itália, partidos na Itália, lideranças políticas na Itália, e assim o clima de consternação é grande, visto que nós esperávamos algo diferente, mas nós temos que nos mobilizar. Sargento, são mais de 60 mil pessoas que estavam inscritas para poder receber a sua cidadania italiana aqui em Santa Catarina. Nós não sabemos o que vai acontecer com elas. Teoricamente, essas pessoas que tenham alguma ordem dentro administrativa no prosseguimento dessa cidadania, obterão, mas ninguém mais, a não ser conforme esse decreto do ministro das Relações Exteriores da Itália, Antônio Tajani, que fez com que isso tivesse acontecido. Eu, como descendente italiano, eu vou dizer, eu sou de outra parte, de outro estado, lá do sul da Itália, da Calábria, e eu não seria atingido por essa situação, porque eu sou neto de italianos. Eu sou neto de alguém que veio em 1800 e pouco, mas estou na segunda geração, não tem problema para mim. Eu seria incluído nesse novo decreto do governo italiano. Então, a gente pede ao seu Antônio Tajani que ele reveja essa situação, que o governo da Itália reveja, e que esse decreto não seja transformado em lei pelas duas casas, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, com o fim de restringir as atuais regras de concessão de cidadania italiana. Eu tenho sido requisitado por vários órgãos de imprensa nesse sentido, e é isso que eu tenho que falar. Eu não podia deixar essa tribuna sem hoje falar e levar esse protesto
a comunidade italiana de Santa Catarina e dizer da minha indignação ao direito que nós temos de fazer valer esse sangue italiano. Parece que a Itália quer, de uma maneira ou de outra, restringir o direito a quem é de direito, ao DNA italiano que tem dentro de nós. 70% do povo de Santa Catarina tem um traço de DNA italiano. Então a gente pede realmente para a Itália rever essa situação para a felicidade de todos. Então, hoje, daqui a pouco, nós temos uma reunião da Frente Parlamentar Santa Catarina-Itália. Nós vamos tratar dos 150 anos de uma data muito auspiciosa. Dia 4 de junho, convidamos a todos os deputados e deputadas, pessoas que dão apoio aos gabinetes, para no dia 4 de junho, aqui, no auditório aqui da Assembleia Legislativa, Antonieta de Barros, a gente celebrar essa data tão importante e tão significativa para nós. Realmente é importante, mas seria muito mais gostoso a gente dizer, olha, conseguimos uma revisão do decreto italiano. E é assim que nós falamos. Eu, com sangue italiano, de segunda geração, digo, estou indignado com o senhor Antônio Tajani, com o governo atual italiano, e que para ele faça essa revisão dessas novas regras aí de concessão de cidadania. Era isso aí. Obrigado. Próximo orador inscrito, o deputado Marquito. Tem a palavra por até 10 minutos. Uma boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas. Queria aqui, nesse momento, ter uma apresentação. Queria trazer para vocês um pouco dos encaminhamentos e do resultado da audiência pública que nós realizamos ontem à noite, aqui no plenarinho, através da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, que tratou sobre a questão ambiental e a questão da poluição na bacia da Lagoa da Conceição, especialmente na Lagoa da Conceição. Queria que só que passasse o próximo, por favor. Nós discutimos, e aí é importante destacar aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, e eu quero fazer uma menção especial aqui ao deputado Mário Mota, que coordenou a comissão parlamentar especial que nós constituímos quando houve o rompimento do reservatório ali do Sapé, na região continental de Florianópolis, e que também tratou muito desse tema em relação à questão dos reservatórios, das áreas de barragem que hoje nós temos pelo Estado. A audiência ela foi motivada principalmente por estudos recentes que apresentaram contaminantes emergentes, desde elementos farmacêuticos, outros produtos como a própria cocaína, que apareceram em quantidade significativa na lagoa, seja no leito da lagoa, nos peixes da lagoa ou em sedimentos da lagoa. Também nos motivou a denúncia do lançamento de efluente tratado da estação de tratamento de esgoto da Lagoa de Evapofiltração, lançados diretamente nas dunas da Lagoa da Conceição, e a consequência ambiental daquele lançamento, que seria provisório e que permanece até hoje. Também nos motivou as denúncias recentes sobre as obras de infraestrutura que afetaram diretamente os dois principais rios que abastecem a lagoa, que é o rio Vermelho, Rio Vermelho, e o rio João Gualberto, o antigo Rio das Capivaras, que os dois, eles são os principais afluentes, junto com o rio Apa, que é também um principal afluente da Lagoa da Conceição. Então, os contaminantes emergentes, o canal ou o equipamento provisório de lançamento de efluente tratado diretamente nas dunas,
e as obras de infraestrutura que afetam diretamente os dois principais rios foram a motivação da nossa audiência pública. E a gente tratou de discutir de forma sistêmica a bacia da Lagoa da Conceição. E a bacia da Lagoa da Conceição, ela engloba o bairro Rio Vermelho, a costa da Lagoa, o Canto dos Araçás, o Canto da Lagoa, o Porto da Lagoa, parte do Rio Tavares, que ainda tem ali, que desembocam na Lagoa da Conceição, e também parte da Joaquina, Retiro da Lagoa e as próprias dunas da Lagoa da Conceição. Então, essa forma sistêmica que foi tratada a audiência ontem. Tivemos aqui uma audiência muito prestigiada, com representantes da Casan, do IMA, o superintendente da Floran. Nós tivemos a presença de procuradores da República, do Ministério Público Federal, da promotoria, da 21ª Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual. Também 3 pesquisas de diferentes departamentos foram apresentadas ontem à noite, e nós tivemos aqui como conclusão algumas questões. Primeiro, é importante ressaltar que nós temos um problema sistêmico na Lagoa da Conceição, que é a ausência de infraestrutura necessária para toda a bacia ser tratada, os seus resíduos ou seu esgotamento sanitário. Com isso, muita ligação clandestina e irregular, que são lançados diretamente nos corpos hídricos que chegam à lagoa, ou mesmo diretamente no lençol freático, que é muito sensível e que chega também na lagoa. Também nós temos ali uma estação de tratamento dentro das dunas, que é uma unidade de conservação, o Parque Natural das Dunas da Lagoa da Conceição, que vai desde a Joaquina até lá na Lagoa da Chica, no Campeche. E esse equipamento, ele acabou ali em 2021 rompendo essa lagoa de evapofiltração, carreando milhares de toneladas de fósforo, potássio, nitrogênio que foram acumulados ao longo do tempo e causando um impacto super agudo na Lagoa da Conceição, que até hoje tem consequências, e esses impactos foram tratados na Justiça com tentativa de judicialização. Existe uma ação civil pública estrutural que debate a partir das organizações da Lagoa, mas o fato é o seguinte, que nós temos contradições nos dados apresentados de estudos que vêm acompanhando a qualidade ambiental da Lagoa nos últimos 4 anos pela Universidade Federal de Santa Catarina e os diferentes departamentos, com os dados apresentados pela equipe técnica da Casan. Então, existe uma contradição e nós discutimos isso. Existe também a urgência da retirada daquele equipamento provisório de lançamento das dunas. E a audiência pública encaminhou esse ponto, colocando a data final, dia 31 de dezembro deste ano. E aí solicitando ao órgão licenciador, que é no caso a Floran, para que amplie o processo e crie as outras alternativas junto com o órgão executor, que é a Casan. Nós também encaminhamos uma questão muito importante, que é a necessidade da Floran, que é o órgão ambiental municipal, junto com o IMA, de suspenderem licenças até que se tenha um equipamento adequado de tratamento de esgoto para toda aquela região. Licenças que eu digo com licenças de construção ou de ampliação da área construída diante da incapacidade de suporte da região. Também foi encaminhado a urgência da contratação de equipes de fiscalização ambiental e da retomada do programa chamado Se Liga na Rede, ou o programa Senear Lagoa, para que seja implementado novamente, já teve alguns anos atrás, mas que retome o programa de fiscalização de ligações irregulares de esgotamento sanitário na rede pluvial e nos córregos d'água. Nós também saímos ali com o encaminhamento da necessidade da reunião das mais de 20 pesquisas que hoje estão em curso na Universidade Federal de Santa Catarina e na UDESC, e nós faremos aí um encontro na própria comunidade da Lagoa da Conceição com esses grupos de pesquisa para apresentar os resultados dessas pesquisas e trazer a própria Casan e os órgãos ambientais para contrapor esses dados e fazer um debate profundo com a própria comunidade. E também encaminhamos uma visita em loco durante um dia inteiro, em vários pontos, deputado Mário Mota, junto com a promotoria do Ministério Público Estadual, com a Procuradoria do Ministério Público Federal, com a Casan, com a Floran, com o IMA e com as lideranças comunitárias. Então, eu quero dizer que essa casa cumpre uma função muito importante.
E essa audiência pública da Lagoa da Conceição ela não está isolada. Nós já fizemos uma sobre a Lagoa do Peri, já fizemos uma sobre o complexo lagunar da região da Lagoa de Imaruí, de Laguna. Nós também já discutimos a Lagoa de Sombrio. Então a comissão vem se debruçando sobre o tema dos complexos lagunares no nosso litoral, que são tão importantes e que são criadouros de vida, são importantes para a pesca, para a maricultura, para as atividades pesqueiras, mas também para as atividades recreativas e como ser vivo. Eu vejo a natureza como um sujeito de direitos. Ela tem o direito de permanecer viva, com saúde, como qualquer outro sujeito. Então, a gente está fazendo um bom trabalho. Quero aqui informar os meus colegas deputados sobre a lisura e o cuidado que a Comissão de Meio Ambiente tem tratado sobre essa maravilha ou esse sujeito de direito que são as lagoas do nosso estado. Deputado Mário Mota, por favor. Deputado Marquitos, senhor presidente e demais colegas, eu gostaria de parabenizar a comissão pela audiência pública realizada e queria apenas acrescentar que na época em que nós desenvolvemos a comissão parlamentar que acompanhou a perícia feita no reservatório lá do Sapé, do Monte Cristo, como era chamado, R5, nós também buscávamos informações em relação à Lagoa da Conceição. E, curiosamente, chegamos ao relatório final que a Casan havia arquivado, sem nenhuma responsabilização. A ideia é de que a Casan não conseguiu encontrar responsáveis pelo que havia acontecido. E esse relatório ainda se encontra em análise por parte da nossa equipe e por parte até do Ministério Público. Faço esse registro, porque eu acho que é importante retomarmos lá atrás. Não há uma responsabilização, por enquanto, de ninguém, como aconteceu com o estouro do reservatório. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mário Mota. O encaminhamento concreto da comissão é um grupo de trabalho que vai discutir a Lagoa. Eu quero convidá-lo e convidar a sua equipe para trazer o debate sobre esse relatório, sobre a responsabilização daquele crime ambiental que aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que acompanharam até agora. Obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Mário Mota. Depois a deputada Paulinha, deputada Ana Campanholo, deputado Marcos da Rosa e deputado Márcio Machado. Essa é a ordem de inscrição. Tem a palavra deputado Mário Mota por até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, amigos, os presentes aqui na Assembleia Legislativa, todos que nos acompanham pela TVA ou pelo YouTube. Eu retorno à tribuna para dar publicidade à resposta que nós recebemos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, sobre um tema de grande relevância que nós abordamos aqui recentemente. As recorrentes reclamações de idosos quanto à falta de garantia do direito a 2 assentos gratuitos por veículo no transporte rodoviário interestadual para aqueles com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Além disso, quando estas 2 vagas estão preenchidas, muitos idosos têm enfrentado dificuldades para obter o desconto mínimo de 50% na passagem, ambos os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso. Diante dessas queixas, nós encaminhamos formalmente à ANTT um pedido de esclarecimento sobre a existência de um histórico de denúncias relacionadas a esse benefício em trajetos com origem em Santa Catarina, bem como a forma como essas reclamações têm sido tratadas pela ANTT. Em resposta, a agência informou que entre 2023 e 2024, sua ouvidoria recebeu 211 manifestações sobre o tema, abrangendo principalmente pedidos de informação, além de denúncias e sugestões. Esses dados que solicito sejam exibidos no telão evidenciam que o anúncio tem sido frequentemente reportado à agência, reforçando a necessidade de um acompanhamento mais rigoroso para garantir o cumprimento da legislação vigente. Notem que, em 2023, foram 106 contatos recebidos pela ANTT sobre benefício do idoso
e benefício do idoso desconto de 100%. Já em 2024, esses números chegam a 105 contatos. Ao questionarmos a NTT sobre as medidas adotadas para garantir o cumprimento do direito ao assento gratuito ou ao desconto, a agência informou que realiza fiscalizações rotineiras por meio dos seus escritórios regionais, informando ainda que, abre aspas, de acordo com denúncias recebidas, a Superintendência de Fiscalização pode ordenar a abertura de ordens de serviço para intensificar as fiscalizações em situações específicas identificadas. Fecha aspas, reforçando a importância dos consumidores registrarem irregularidades nas prestações dos serviços pelas empresas. Neste contexto, senhores, a NTT destacou que apenas em Santa Catarina foram realizadas mais de 32 mil fiscalizações sobre o transporte regular interestadual de passageiros entre 2023 e 2024, resultando na lavratura de 3.255 autos de infração. Os dados completos podem ser visualizados nesse próximo slide. Dentre os dados já mencionados, eu destaco os pontos em amarelo, informando que entre 2023 e 2024 foram fiscalizadas 66 empresas, 784 linhas. No entanto, o que mais chama a atenção dentro do problema em questão está destacado ali pela seta em vermelho. Fiscalizações registradas por tipo guichê somaram 4.892 fiscalizações. Mas por que esse tipo de fiscalização é importante? Porque é nesse momento que o fiscal verifica com maior precisão se as empresas estão respeitando a legislação sobre a gratuidade da passagem para os idosos. Inclusive, em decorrência dessas fiscalizações em guichê, foram lavrados 77 autos de infração contra empresas que não disponibilizaram os assentos previstos para transporte gratuito de idosos, pessoas com deficiência, detentoras do passe livre ou jovens de baixa renda, ou que não concederam para o idoso ou para o jovem de baixa renda o desconto mínimo de 50% do valor da passagem. Esses detalhes podem ser melhor visualizados no terceiro slide que nós temos na tela. Como é possível visualizar, foram 74 autuações com base no Código 313 e 3 autuações referenciadas pelo Código 314, ambas tratando da não disponibilização de benefícios assegurados aos idosos. Por fim, nobres deputados e amigos que nos assistem, também buscamos esclarecimentos sobre uma outra prática que é questionável, relatada por idosos usuários do transporte rodoviário interestadual. Trata-se daquela diferenciação dos valores entre o preço cheio e o preço promocional, que na prática, aparentemente, busca apenas reduzir o benefício concedido aos idosos. Ocorre que o desconto previsto em lei é aplicado por algumas empresas sobre o preço cheio da passagem, resultando que 50% do preço cheio equivale ao preço promocional que todo mundo paga. Portanto, o idoso paga exatamente o que todo mundo paga e não com 50%. Sobre esse ponto, para que não restem dúvidas, eu transcrevo a resposta da NTT. De acordo com a resolução, a NTT 633 deverá ser utilizado como referência para o desconto o preço mais baixo praticado pela autorizatária e disponível para venda na viagem e na seção pretendida pelo beneficiário no momento da solicitação do benefício. Desta forma, o desconto deverá ser feito com base no valor proporcional ofertado pela empresa para aquela data e localidade. Passagem custa 100, a empresa vende por preço promocional a 50 e coloca o desconto sobre o preço cheio.
Portanto, repito, o idoso paga exatamente o mesmo valor que qualquer outro. O desconto de 50% deve ser aplicado sobre o preço mais baixo praticado para a passagem. As empresas são obrigadas a garantir 2 assentos gratuitos por veículo e por viagem, conforme o previsto em lei. É importante, senhores, que os usuários registrem as suas reclamações por meio da ouvidoria da ANTT, pelo telefone 166, repito, 166, ou pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br. Além disso, caso a irregularidade ocorra na rodoviária de Florianópolis, eu informo que há um escritório da ANTT no local para atendimento. Da nossa parte, nos comprometemos a continuar realizando vistorias presenciais nos guichês das rodoviárias, contribuindo para garantir que o direito dos idosos sejam plenamente respeitados. Senhores, quando falei na fiscalização tipo guichê, é mais ou menos o seguinte: o idoso chega e pede a passagem gratuita, até 2 por viagem. Quem o atende diz: já foram consignadas. E o idoso não tem como saber se realmente existem as 2 passagens em aberto ou não, a não ser que o fiscal chegue no guichê e exija apontar quais são as 2 poltronas que foram entregues com passagens gratuitas. E no momento em que o ônibus vai deixar a rodoviária, ele suba no veículo e confira para saber se as 2 poltronas realmente têm idosos com passagens gratuitas. Se não tiver, a autuação tem que ser imediata. Agradeço a todos, em nome dos idosos que usufruem deste benefício que lhes foi concedido por lei e, portanto, é absolutamente legítimo. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, a deputada Paulinha. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, meus colegas, o que me traz à tribuna aqui hoje, antes de tudo, é estender um convite aos amigos, comunicar com muita alegria que no dia de hoje, senhor presidente, nós vamos inaugurar a nossa sede estadual do Podemos, às 18 horas, na rua Júlio Moura, número 30, sala 506 e 507, aqui no centro. Se não me falha a memória, o prédio onde também está instalada a sede do PSD estadual. E quero aqui, em meu nome, do deputado Lucas, do deputado Camilo, que está em viagem, deixar esse convite a todos os colegas. Nós estamos nos organizando agora para receber ainda melhor os nossos filiados, os nossos vereadores e prefeitos, quando trazem também as suas pautas partidárias ao nosso conhecimento. E, de forma muito breve, eu também quero aqui pontuar, Vossas Excelências, alguns números. Porque, quanto a fatos, números, não existem argumentos, deputado Pepe Colasso, que os apaguem. Em 2024, 96.481 casos de violência doméstica foram registrados em Santa Catarina. 96.484 casos registrados. Em média, 11 mulheres agredidas por hora no estado. No ano passado, 51 mulheres foram vítimas de feminicídio. Quase um feminicídio por semana no nosso estado. E eu poderia, claro, aqui ilustrar uma série de outros números, medidas protetivas em 2022, que foram cerca de 19 mil, exatamente 19.032. Agora, no último ano, subiram gigantemente para 28.754 concedidas aqui. Para nossa tristeza, Santa Catarina é o 5º estado do país com mais casos de estupro. Foram
1.469 casos registrados no ano passado. Sobre violência política de gênero, 58% das nossas prefeitas e vereadoras, em algum momento, sofreram os impactos da violência política de gênero no exercício de suas funções. E eu quero aqui trazer para vocês esses números, porque é um discurso absolutamente divorciado da realidade, em que quer segregar as mulheres em esquerdistas e mulheres de direita, as do bem, as do mal, as da igreja e as impuras, as cultas, inteligentes e sábias, e as ignóbeis e manipuladas e fracas, não contribui com o fim da violência a que cada uma de nós estamos submetidas. Eu não preciso me apresentar a minha história de vida pública, porque ela fala por si. E não estou em busca de atestados de competência. O que eu quero aqui dizer é que a luta contra a violência, ela não pode mais, neste país, estar segregada pelo ambiente ideológico. Mulheres de direita apanham e são mortas. Mulheres de direita e de esquerda e de coisa nenhuma. E mulheres de todas as classes sociais. Se nós, por acaso, mulheres feministas ou antifeministas ou coisa nenhuma, porque tem muitas mulheres, há muitas mulheres que também não querem se pôr numa caixa, não se sentem confortáveis neste ou naquele lugar político. Se nós estamos aqui, é porque, sim, o movimento de mulheres secularmente trabalhou e lutou muito para que nós tivéssemos os nossos direitos conquistados. Não me falta e nunca faltará, de minha parte, deputado Marcos da Rosa, respeito a qualquer um dos nossos colegas em todas as circunstâncias. Inclusive, a deputada Ana, que diametralmente defende pautas diferentes das minhas, com óticas diferentes, em todos os cenários. E acho que é importante também trazer a Vossa Excelência esse recorte. Sempre faço questão de destacar o respeito que tenho pela sua dedicação, os seus estudos às matérias que defendem. Embora, em meu ver, absolutamente divorciadas da realidade da vida fática das mulheres, independente de política ou posição ideológica. Fato que, em 2018, nós vivemos juntas, quando ela chega a esta casa e, no 8 de março, queria promover um evento antifeminista, eu disse sim, é direito dela, é direito de cada uma de nós defender as pautas que acreditamos aqui, homens e mulheres, independente das nossas acepções ideológicas. O que não pode, um debate acalorado de ideias, jamais, aí sim, pode ser confundido com atos violentos. É muito sobre isso a nossa pauta. Mas eu quero aqui dizer a Vossas Excelências que eu tenho muito orgulho de estar no Parlamento, deputado Júlio Garcia, no que eu pude acompanhar da presidência de Vossa Excelência nessa gestão e na pretérita, a presidência do deputado Mauro do Nadal, do deputado Sopelsa e dos colegas. Ademais, as proposições que versam sobre a proteção e direitos da mulher, que são trazidas a esta casa, não têm apenas assinaturas femininas ou de mulheres. Os homens desta casa têm amparado as causas para que a nossa sociedade, deputada Dirce, apenas se livre desse espectro violento que ainda percorre lares no nosso Estado. E eu repito, o meu objetivo de vida é realmente trazer esse debate afora das questões ideológicas. Enquanto nós estivermos disputando se a pauta é mais da esquerda ou mais da direita, nós não vamos enxergar o que, de fato, em profundidade acontece com as mulheres catarinenses e as mulheres do nosso Brasil.
Eu reitero sobre violência política de gênero, inclusive, que esta lei, uma vez mais, eu tenho dito, a Lei 14.192, de 4 de agosto de 2021, ela sim, ela tem um objetivo claro, que não é favorecer ou privilegiar as mulheres. É apenas dar a elas um instrumento quando, depois de muitos e muitos atos violentos, ela se vê compelida a se manifestar para que os seus direitos sejam legitimamente respeitados. Graças a Deus, esta casa, senhor presidente, é uma casa muito honrada. Em nenhuma outra circunstância eu tive a não ser respeito dos meus colegas, todos eles. E quando terminar o meu ciclo no Parlamento Catarinense, já disse, vou levar daqui amigos que caminharão comigo ao longo da minha vida, dos mais diversos partidos. Isso me alegra, saber que nós temos tantos homens que, de fato, compreendem que somos absolutamente iguais. O que eu quis trazer hoje aqui são números fáticos, que representam as razões pelas quais os instrumentos que temos aqui no Parlamento Catarinense de amparo e proteção à mulher foram criados. Por fim, eu quero deixar aqui uma mensagem a Vossas Excelências, que em nenhum momento me ponham na condição de fragilidade quando faço os enfrentamentos aqui nesta casa. Ao contrário, o faço justamente que o mais confortável não é o lugar dos corajosos, daqueles que realmente combatem o que há de pior na política e na vida catarinense. Nós não podemos, de forma alguma, se utilizar das nossas cadeiras para desonrar ou trazer versões que não coadunam com a verdade. E eu folgo em saber que esta casa, majoritariamente, tem esse sentimento de acolhimento a todas as mulheres catarinenses. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrita, a deputada Ana Campanholo. Tem a palavra por até 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra antes, pela ordem, deputado Volney Weber. Sempre uma alegria poder receber aqui lideranças da nossa casa, aqui no Parlamento Catarinense. E no dia de hoje nós temos lideranças aqui do Planalto Serrano, mais precisamente do município de Urupema, na presença aqui dos vereadores, tanto Cristiano Pereira da Cruz e Edgar Damani Ulisses, dois vereadores em exercício do município de Urupema, e também na presença hoje aqui do William Andrade, ele ex-vereador, mas o nosso presidente do MDB naquela cidade gelada, mas de pessoas de coração muito quente. Então, sempre uma alegria recebê-los aqui, um grande abraço, e para nós é uma honra receber essas pessoas aqui no nosso parlamento. Muito obrigado, um grande abraço. Registrada a presença de lideranças da vossa região, deputado Volney, tem a palavra a deputada Ana Campanholo. Senhores deputados, balela, muita balela essa conversa de equiparar violência física e doméstica, que realmente é um problema que tanto a direita quanto a esquerda combatem. Não existe um maluco nesse país com coragem de ir para a imprensa, para o jornal, para um palanque e defender que mulher tem que apanhar. São dois assuntos completamente diferentes. Eu fiquei aqui sentada anotando tudo que a deputada Paulinha falou para conferir os dados, porque é necessário conferir. Quando uma feminista fala, é perigoso. Eu vou conferir os dados, mas olha só, senhores, a deputada Paulinha afirmou aqui 58% das prefeitas alegaram ter sofrido violência política de gênero. E nós precisamos aqui separar. A violência doméstica é inegável. Quando você está numa delegacia da mulher e vê uma mulher toda escoliada, com hematomas, ela sofreu violência doméstica. Quando você vê uma política, como a deputada Paulinha, eleita prefeita, ganhou prêmios, já foi primeira secretária da mesa, não tem mulher mais privilegiada nesse estado que a prefeita Paulinha. Ela tem um sistema de preservação ambiental maravilhoso e invejável na cidade dela, que é a TPA.
Nenhuma prefeita tem esse maravilhoso sistema. Então, se tem uma mulher privilegiada em Santa Catarina, é a deputada Paulinha. E o que é a mulher que sofre violência em casa de um marido truculento que deveria estar preso, mas não está, porque a esquerda também defende o desencarceramento, a esquerda também defende a reintegração do vagabundo na sociedade? Mas o que essa mulher que apanha tem a ver com violência política de gênero? Que nada mais é que um estratagema de falsa acusação. A lei em si é imoral, a lei é imoral. E não bastando a lei ser imoral, ainda existe a falsa acusação na aplicação de uma lei imoral, que é o que se passa aqui nesse parlamento e em outros lugares. E por isso eu já estava preparada aqui para trazer um outro caso. Senhores, 58%, disse a deputada Paulinha, das mulheres no poder executivo alegam ter sofrido isso. Os senhores estão entendendo isso aqui? De cada 10 mulheres que os senhores cruzaram na política, que foram eleitas, reeleitas, que estão lá no maior cargo do município, que é a prefeitura, de cada 10, 6 delas dizem que um dos senhores, que um homem praticou violência de gênero política contra elas. É o que? É uma epidemia aqui? O Brasil é o quê? É a Índia da violência política de gênero? É um absurdo isso. É óbvio que não acontece um negócio desse. Esse é um dispositivo de falsa acusação e eu quero falar agora, Sargento Lima, sobre a sua cidade, que agora também é minha. Eu fiz 21 mil votos no município de Joinville. Tenho amigos, pessoas que estão na política ou que são lideranças comunitárias lá, para quem nós enviamos R$1 milhão para a saúde, para a segurança pública. Eu poderia falar sobre isso, mas eu vou ter que defender um vereador, um amigo meu. Do quê? Olha a coincidência, a epidemia disso aí, tem que usar máscara contra a violência política de gênero. O vereador William Tonesi, meu amigo, amigo do Sargento Lima, convocou uma reunião na Comissão de Urbanismo para discutir políticas públicas no município de Joinville. Mas quem ele encontrou pelo caminho? Aquela figura exótica e histérica que está em todos os parlamentos. Uma feminista. Um perigo, porque você vai querer tratar de um assunto, qualquer um, imposto, tributo, agronegócio, vem uma feminista no meio para avacalhar com tudo. Pois bem, esta vereadora feminista interrompeu, chamou a audiência do vereador Tonesi de palhaçada e o vereador, evidentemente, reagiu pedindo o seu tempo regimental. Durante o tempo de fala de um parlamentar, gostemos nós ou não, a gente tem que ficar quietos e ouvir. Mas as feministas têm uma dificuldade de conter suas emoções, sua ira. Isso acontece com muita frequência. Então vamos ver o que aconteceu lá em Joinville, um trecho de 30 segundos para contextualizar por que estamos aqui defendendo o vereador William Tonesi. O vereador Tonesi não conversou com ninguém, só quer fazer um picadeiro da audiência pública para se aparecer, para ficar fazendo palhaçada para a população, para os seus eleitores. Palhaçada? Palhaçada é o que essa vereadora está fazendo, não só comigo, mas com o cidadão joinvilense. Em que município a senhora vive, vereadora? Os moradores querem audiência pública toda manhã. Eu estou falando, a senhora fique quieta. Eu estou falando, a senhora fique quieta. A palavra está comigo. A palavra está comigo, a senhora fique quieta. Pois bem, não pode mais mandar a mulher ficar quieta. Se for um homem, não é nada mais do que o calor do momento. Mas se for uma mulher interrompendo o seu tempo regimental, ao Apocalipse, lá vem as 4 éguas do Apocalipse, né? No Apocalipse, na Bíblia, para quem não entende a referência, tem os 4 cavaleiros, né? Pois bem, olha só, por causa disso aqui, olha o absurdo, eu tenho aqui nas minhas mãos um processo contra o vereador William Tonesi, pelo que, senhores? Violência política de gênero. A deselegante, sem noção, irascível, corta a fala do vereador, e ele que sofre um processo, tem 23 laudas dizendo que ele é o próprio Satanás na terra, né? Porque ele devia ter aceitado a intromissão da vereadora. Pois bem, se isso que o vereador William Tonesi fez aqui, lá na Câmara de Vereadores, pedindo a segurança do seu tempo regimental, é violência política de gênero, então esta casa aqui está cheia disso. Nessa semana passada que passou mesmo, que teve confusão aqui, como diz lá no interior, teve Tendel aqui no parlamento, nessa semana mesmo, o presidente em exercício, o deputado Fernando Krellin, teve que pedir para quem? Quem? Uma deputada mulher, deputada Paulinha, que estava dando piti ali embaixo, na frente da mesa do deputado Ivan, teve que fazer o mesmo pedido que foi feito na Câmara de Vereadores. Coloque para mim, por favor. Deputada Luciane, só um minuto. Só peço que a gente possa deixar a deputada Luciane Carminati fazer a sua explanação, por gentileza. A deputada Carminati, que é amiga dela, não conseguia falar, usar o uso da tribuna, porque ela estava aqui gritando com o deputado Ivan.
Então, se isso aqui é violência política de gênero, vamos fechar o parlamento. Entrega a Assembleia Legislativa para as feministas fazer um abortoduto, matar a criança e encerra, vai todo mundo para casa, não precisa mais do parlamento. Pois bem, o vereador William Tonesi está respondendo este processo aqui, que não bastasse isso, elas pedem ainda, porque são 3, né? Meu avô dizia que desgraça sempre vem acompanhado. Elas vêm em 3 aqui, e elas solicitam que o vereador seja suspenso por meses, suspensão por meses do seu mandato, por ter enfrentado uma feminista, e dizem aqui, exigem que ele seja reeducado. Vocês imaginam isso? Elas querem pegar o vereador e dar uma aula para ele. E pedem ainda neste processo que ele nunca mais suba à tribuna e faça o que ele tem feito ultimamente. Ele garantiu, subiu à tribuna e disse assim, a próxima vez que vier uma feminista aqui para essa tribuna falar bobagem, eu vou vir em seguida e vou desmentir o que vocês estão falando aqui. Elas pedem que o vereador seja impedido de contestar a pauta feminista. Você veja, se isso não é a ditadura do pensamento único. E o que me espanta, senhores, é que a maioria dos vereadores lá é homem. A maioria dos deputados aqui é homem. Eu pergunto para os senhores, por que ninguém reage? A deputada Paulinha falou que os projetos de lei apresentados nessa casa não são só feitos pela bancada da mulher. Ela falou muito bem. Todo mundo paga tributo para essas mulheres, para as feministas, paga tributo para elas. Eu tenho uma lista aqui, vocês não têm, senhores deputados, nós temos projeto de lei aqui para reserva de compra de imóvel, para redução de imposto de automóvel para a mulher, atendimento de saúde e de segurança especializado para a mulher, cota majoritária em banheiro público para a mulher, reserva de vaga na administração pública. A própria deputada Paulinha e outras deputadas aqui já levaram para a CCJ um projeto que, graças a Deus, nós derrubamos, para que 50% do parlamento nosso, 50% tenha que ser de mulheres. O que traria aqui para dentro mulheres com 2.000 votos. Os senhores imaginam se com 2 está essa bagunça? Imagine com 50% de feminista aqui dentro. Não ia ter como trabalhar aqui dentro. Então, essas propostas tramitam aqui dentro. E é um modus operandi repetitivo, já lhe dou a palavra, Sargento Lima. Um modus operandi repetitivo, os argumentos são os mesmos, o vitimismo é tudo mesmo. Vou dar um exemplo. A vereadora, aqui na discussão com o Ivan Nates, a Paulinha disse que o Ivan era manipulador. Lá em Joinville, a vereadora disse que a deputada Ana era manipuladora. Ou seja, nós não podemos ter nossas ideias. Nós não podemos ter nossas convicções, porque qualquer convicção ou ideia que alguém que não é feminista tem, ou é falta de conhecimento, ou é ignorância. A deputada Paulinha falou há pouco que era preciso unidade. Não tem unidade com o divergente. O divergente tem que existir. O dia que todo mundo concordar é ditadura do pensamento único. As pessoas têm que discordar. Bom, por favor, eu peço para os meninos aí da técnica, coloca para mim esse vídeo que mostra os argumentos lá de Joinville e os argumentos aqui desse parlamento, por gentileza. Desagrado ao deputado Ivan, porque ele não me manipula e ele não me faz servir aos seus interesses. Eu conheço a deputada Ana Campanholo, eu acredito que ela está sendo visionária, então eu acho isso assim fantástica, como ela consegue manipular os homens ao seu favor. Então assim, estou achando ela fantástica com isso. Olha, é impressionante, lá e aqui, mesma conversa, mesmo discurso. Senhores, para encerrar, abram o olho para essa pauta da violência política de gênero, porque senão daqui a pouco nenhum dos senhores vai poder discordar delas e nem de mim. E se essa pauta passar aqui no parlamento, eu vou colocar as 2 na comissão de ética, pelo que elas fizeram comigo na reunião de procuradoras, desmerecendo o meu trabalho e discriminando o meu trabalho, que é exatamente o que prevê a lei de violência política de gênero. Sargento Lima, gostaria de ouvi-lo. Deputada Ana, a senhora pode com toda tranquilidade falar que realmente é de Joinville, e presidente Júlio, não sei se o senhor sabe, eu andava com uma mochila, com 2 material na minha mochila. Se o sujeito falasse assim, eu não vou votar em homem, vou votar em mulher, eu falei assim, eu abri a minha mochila e falei assim, está aqui o da Ana aqui. Eu tenho muito prazer de fazer isso na eleição passada e nessa última que teve aqui. Então foi muito divertido. O vereador William Tonesi, para quem não conhece, é o vereador mais votado do estado de Santa Catarina, é do nosso partido, e ele é um vereador cria nossa, casca grossa, sabe? Então, eu acredito que esse tipo de situação levantada por essa vereadora não deveria ter algum efeito, né? A não ser esse que está causando agora, que é raiva, fazer com que o parlamento esteja falando disso agora. Mas, quando a gente se trata de diferenciar as coisas, eu vejo, sim, uma diferença abissal. Se discutiu tanto sobre o que aconteceu aqui com
com uma deputada dessa casa e o deputado Ivanatos, a deputada Paulinha, sobre a vereadora de Joinville e o vereador William Antonese, mas não se fala de uma coisa até mais grave que aconteceu em Itapoá, com uma vereadora, que a senhora e eu, nós somos as únicas duas vozes do Estado a levantar. A diferença é a seguinte: lá, a vereadora ela realmente foi agredida, e ela não teve voz na imprensa, porque é uma vereadora de direita. Se fosse... E não se vitimizou, nós estivemos lá pessoalmente, eu sei que a senhora também esteve lá, e pelo fato de ser de direita não teve esse comportamento esdrúxulo, estranho, esquisito, que de forma coletiva todos têm ali. Exatamente. Obrigada, deputado Lima. Dá mais 5 minutos para ela, presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Marcos da Rosa. Tem a palavra por até 10 minutos. Cara que casa com uma mulher dessa tem uma mulher de verdade. Muito boa tarde, senhoras e senhores parlamentares, a todos que nos assistem. Como é bom poder participar dos grandes debates aqui nesta casa. Há poucos dias eu fui surpreendido por uma notícia de que um vereador do município de Florianópolis teria sido denunciado na ONU, senhoras e senhores, isso mesmo, na ONU, Organização das Nações Unidas, porque ele teria apresentado um projeto de lei, portanto, essa proposta do vereador Giliardi Torquato, um vereador que, aliás, nós o apoiamos aqui em Florianópolis. Ele fez 3.675 votos na primeira eleição que participou. O projeto dele, segundo a denúncia de uma colega lá da Câmara Municipal de Florianópolis, teria atacado os direitos humanos, a tratados internacionais, a direitos garantidos na Constituição Federal. E eu fiquei assustado, afinal de contas, o vereador de Florianópolis, que também é pastor, que trabalha a vida toda na defesa da criança e do adolescente, professor de escola bíblica, como eu disse, pastor, cuidando de famílias. Eu pensei, o que será que esse vereador, que eu e minha equipe também apoiamos, andou fazendo? E aí eu fui ver, foi porque ele apresentou um projeto de lei que proíbe a participação, a exposição, na verdade, de crianças e adolescentes nas tais paradas gay. E então eu me enchi de alegria e vi como vale a pena a gente apoiar pessoas que realmente representam aquilo que nós acreditamos. A vereadora, não se conformando com esse projeto de lei, fez uma denúncia, deputado Antídio, na ONU. E aí eu separei algumas imagens, alguns vídeos do que acontece nessas paradas gay, para mostrar aqui na Assembleia Legislativa. Cenas de simulação de sexo, sem contar com as drogas que correm à solto, discriminação e ofensa à religião dos outros. Entre outras coisas, eu e minha equipe chegamos à conclusão que não vale a pena mostrar isso aqui. Não vale a pena ferir as pessoas que estão nos assistindo com essas imagens, que são fortes demais. Para quem acha, senhoras e senhores, que esse assunto aqui é só uma questão ideológica, é assunto de somenos importância, vamos fazer o seguinte, vamos ficar todos de braços cruzados aqui, e vamos deixar esse pessoal que ataca as nossas crianças nas escolas, que querem também, qual é o interesse dessas pessoas em levarem crianças e adolescentes, que segundo o nosso Código Civil, são absolutamente incapazes, até os 16 anos de idade, a serem expostas a essas cenas que eu mencionei aqui, em paradas gay. Vamos ficar de braços cruzados até que essas pessoas começarem, e é isso que eles querem fazer, a fazerem tratamento hormonal, tratamento entre aspas, a começarem a introduzir bombas de hormônios nas nossas crianças em processos de transexualização. É isso que eles querem fazer. Eu não sei se os deputados que estão aqui recebem, assim como eu recebo semanalmente, muitas reclamações e pedidos de pessoas
que estão na fila do SUS e precisam fazer um diagnóstico no tempo hábil, um diagnóstico precoce do câncer, estão aguardando por uma cirurgia do câncer, ou simplesmente por um exame de alto custo, e eles não conseguem. O SUS está uma beleza, vamos bater palma. O SUS, ninguém está na fila, não tem cirurgia, não tem fila para nada disso. É isso, sim ou não? É claro que não, a realidade é bem diferente disso. E eu não sei se vocês vão concordar com isso, e se concordarem eu peço a conta, eu vou embora. Mas nesses dias, na minha cidade, há poucos meses, o Ministério Público entrou com um processo e condenaram o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina foi condenado a fazer uma cirurgia de troca de sexo, pago com o dinheiro de vocês, pago com o dinheiro de quem está me assistindo, de troca de sexo pelo SUS, lá na minha cidade. Enquanto isso, milhares de pessoas estão precisando de uma cirurgia e não tem dinheiro, e não tem capacidade, o Estado não tem condições, e eu me refiro ao governo federal, governo do Estado, governos de todos os municípios, de ajudar a população a realmente fazer essa fila andar. Então, gente, nós precisamos, com muita veemência, nós precisamos unir forças aqui, não é assunto disso ou menos importância. Não vamos cruzar os nossos braços, porque essa turma quer fazer com as nossas crianças, não só no ensino da ideologia de gênero lá nas escolas, eles querem sim o tratamento hormonal, na verdade, querem introduzir, fazer esse tratamento hormonal nas crianças em processos de transexualização, querem fazer cirurgias de sexo, pagos com dinheiro público, pelo SUS, e nós sabemos que o Estado não tem condições de arcar com isso. As nossas crianças precisam ser defendidas por todos nós. Nesses dias, alguém disse para mim: deputado Marcos da Rosa, ajude, socorre as nossas crianças contra essas ideologias. Na verdade, esse é um assunto afeto a todos nós, a toda a sociedade brasileira, eu não me refiro só catarinense, mas se nós não nos dermos conta, se nós continuarmos achando que isso é só questão ideológica e assunto de só menos importância, infelizmente, eles vão avançar, a tal ponto de um projeto de lei de um vereador numa Câmara Municipal ter a denúncia na ONU, Sargento Lima. Nem é no Ministério Público, não é mais aqui no fórum da cidade, é na ONU, porque eles acham que está tudo dominado, e não está. Há um grande número de políticos no nosso país, e a maioria esmagadora das famílias brasileiras, que não concordam com isso também, mas infelizmente, muitos preferem se acovardar, e não têm a coragem de falar. Vereador Giliardi Torquato, conte comigo, e não só comigo, tenho certeza com muitos colegas parlamentares aqui, que também apoiam Vossa Excelência. Parabéns. Próximo orador inscrito, o deputado Márcio Machado. Tem a palavra por até 10 minutos. Presidente, deputado Júlio Garcia, deputada Ana, nobres colegas deputados, o que me vem à tribuna, presidente, é um momento de repúdio, é um momento que, quando decidi ser político, e eu fui fazer ciência política lá em Itajaí, voltei para Lages, fiz o curso de Direito, fiz uma pós-graduação em ciência política, e o que me pautou na vida pública e o que me pauta na vida pública é a verdade. Eu odeio mentira. A mentira é a língua do demônio. O demônio, etimologicamente, é o que divide, é o que separa, é o que desune. E aí eu estava naquelas grandes andanças da vida e de repente tenho a insatisfação de ler um depoimento na postagem do deputado Lucas Neves, que fez uma postagem em relação à caça do javali, no qual já tivemos um grande transtorno aqui nessa casa, no qual foi editado um vídeo meu, e eu quero aqui, presidente, quero colocar que desafiar qualquer um que tenha uma fala minha que eu sou contra a caça do javali.
Eu quero desafiar qualquer um. Todos os meus posicionamentos foram: eu sou a favor da caça do javali, contra a caça dos outros animais que são proibidos por lei. Pois bem, eu gostaria muito que ele estivesse aqui para olhar nos olhos dele e falar o que eu estou falando agora, porque não tive tempo hábil antes nessa sessão. E aí eu recebo dentro de uma postagem de um perfil falso, criminoso, bandido, que atrás da internet ele diz o seguinte, numa postagem do deputado Lucas Neves: o senhor Márcio Machado é contra a caça do javali, tem que capturá-lo vivo e largar dentro do terreno dele. Aí, o deputado vai e responde: amigo, eu não consigo compreender como alguém consegue ser contra o controle dessa praga. Se continuar assim, no futuro, não podemos matar um rato dentro de casa. Vamos ter que preservar até as baratas. Onde já se viu preservar um animal exótico que prejudica o meio ambiente, a fauna, a flora nativa, além da produção agrícola e o risco sanitário. Por isso, concordo contigo. Quem tiver dó, que adote uma meia dúzia e leve para casa. Você é irresponsável. Não está aqui, né? Não, não veio. Tu é irresponsável. Quando foi editado um vídeo meu, eu fui ameaçado de morte 11h30 da noite. Estava chegando com o meu assessor, levando ele para casa, cansado. Um irresponsável me liga: ah, você que é o Márcio Machado, você é a favor, você é contra a caça do javali? Eu falei: não, eu sou a favor da caça do javali, mas contra a caça de outros animais. Eu mato mesmo e vou te encontrar. A minha mãe, seu irresponsável, num velório, um indivíduo desse chegou lá agredindo a minha mãe. O que é isso, cara? O que é isso? Eu tenho que vir aqui na tribuna, em vez de falar dos meus projetos, do tanto que eu estou trabalhando, do tanto que eu estou fazendo, de tantas coisas boas, não. Eu tenho que vir aqui porque você incentiva as pessoas ao erro. Eu te desafio. Aonde está, em qualquer fala minha, que eu sou contra a caça do javali? Aonde está? Mas não, daí você vem na postagem e diz o seguinte: amigo, não consigo compreender como alguém consegue. Tu é irresponsável, cara. Tu é irresponsável. Um cara de pau. E aí vem me cumprimentar. E se alguma coisa acontece comigo? E se alguma coisa acontece com a minha família? Porque isso aqui é divulgado. Aí as pessoas, uma mentira batida. E aí deve ter aula com quem fez toda a questão publicitária de Hitler, que uma batida várias vezes torne-se verdade. Eu quero dizer para todo o povo, os controladores: eu sou a favor da caça do javali, que seja extinta essa peste, que a polícia militar faça os seus treinamentos caçando o javali, que o exército caça o javali, que tenha uma grande ação que caça o javali. Agora, não induza as pessoas aí, qualquer coisinha que dá, aí tem gente que ainda é a favor. Quem é que é a favor, cara, de não matar esse bicho? Irresponsável. Obrigado, presidente. Deputado Sargento Lima, por favor. Deputado Márcio Machado, quando um homem presencia uma injustiça e nada faz, ele deixa de ser testemunha e passa a ser cúmplice. Não quero ser cúmplice de uma injustiça. Durante a tramitação do projeto, inclusive do mundo de minha autoria, que englobava todas as pragas exóticas, eu tive a oportunidade aqui nesse parlamento de contar com a ajuda de algum homem que é entusiasta e estudioso do assunto e ainda por cima tem um notório saber jurídico sobre isso, e foi Vossa Excelência. Conversamos durante horas sobre esse assunto para que pudesse afunilar em cima da praga exótica do javali essa questão. E eu acreditava que ela estava superada. Eu, de verdade, como bem o senhor disse há poucos minutos agora, que não se sente à vontade de vir discutir isso, tem outras matérias muito importantes para discutir, e o senhor realmente é um homem muito importante, principalmente para a região serrana de Santa Catarina. E eu me sinto hoje
contente de poder participar desse momento, somente para poder corrigir essa injustiça. Na época, na hora do seu parecer ainda sobre o assunto, não, temos que realmente dar toda a possibilidade para quem é o caçador, ou que seja incluído um projeto por parte do governo, inclusive para se contratasse alguém para se caçar o javali, para que a gente pudesse exterminar o quanto antes essa praga. Danifica a lavoura, danifica a nossa fauna e a nossa flora original. Exótico, aquele animal que não é do nosso país, e pronto, essa é a tradução. Então eu fico aqui espantado com a capacidade de uma pessoa tentar manipular uma informação para dizer que existe alguém contra isso. Eu não vou dizer só que é o deputado Márcio Machado, que é a favor da caça do javali, sim, e que é contrário a esse tipo de disseminar mentiras dessa natureza. Tá? No estado de Santa Catarina, eu não conheço uma única pessoa que seja a favor da preservação de uma praga, seja ela um javali, seja ela um inseto que venha prejudicar a nossa lavoura, enfim, tudo isso. Então, eu fico muito à vontade para poder dizer aqui que eu não vou testemunhar uma injustiça e vou me colocar como cúmplice dessa injustiça de forma nenhuma. Defendo o teu nome, defendo a tua postura, já lá no início da discussão. Quando nós discutimos essa primeira vez, o senhor foi pontual e falou, sim, do lado dos CACs, do lado daqueles que estão trabalhando e se desdobrando esforço. A caça de javali, ela não é uma caça fácil, tá? É uma que exige muito esforço. Inclusive, nós discutimos sobre a proteção dos cães, né, sobre ir com armas legalizadas ainda, para que a gente pudesse realmente dar todo tipo de amparo para aquela pessoa que faz o controle da praga do javali. Então, sou solidário ao senhor em todo momento, e nessa é mais uma pauta que eu vou lhe ser solidário. Obrigado, deputado Sargento Lima. Só para ratificar, então, amanhã está protocolado para o Conselho de Ética contra o deputado Lucas Neves pelas inverdades em relação à caça de javali. Eu sou a favor da caça de javali. Chega de mentira, por likes, colocando a minha vida em risco, colocando a vida da minha família em risco. Mas o que é isso? Isso é inadmissível. Obrigado, presidente. Muito bem, não havendo mais oradores, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.